No dia 24 de outubro de 1929, o mundo sofreu um duro golpe econômico conhecido como o início da Grande Depressão. Mas mesmo antes disso, a produção industrial americana já havia começado a ruir a partir de julho daquele mesmo ano, causando um período de leve recessão econômica que se estendeu até o dia 24 de outubro, quando as ações na Bolsa de Valores de Nova York caíram drasticamente. Naquele dia, o mundo conheceu o crash da Bolsa. Como resultado disso, a recessão que já afetava fortemente a economia americana passou a causar grande deflação e queda nas taxas de venda de produtos essenciais para o dia a dia das famílias, que resultou no encerramento de várias empresas comerciais e industriais. Sem essas empresas, as taxas de desemprego aumentaram drasticamente, o que perdurou por muitos anos. Somente em 1933, ou seja, 4 anos depois, que, ainda que lentamente, a economia americana começou sua gradual recuperação. Mas o estrago de 4 anos de recessão não seria recuperado tão rapidamente. E como sempre acontece em todas as crises, os últimos a se recuperarem são sempre os pobres. E é nesse cenário real de pós-Grande Depressão que se passa a fictícia história de Bark e Lucy Cooper, um simpático casal de idosos que perdeu sua casa devido à execução hipotecária, o equivalente a um financiamento imobiliário aqui no Brasil, quando o devedor não consegue pagar as parcelas do imóvel e perde sua casa para o banco. A situação do casal fica ainda pior quando o Sr. Barclay não consegue encontrar emprego devido à sua idade avançada. Afinal, se a crise era dura para os jovens americanos, imagina para os idosos. Era desesperador. You see, the house isn't ours anymore. The bank is taking it over. The only thing I can suggest is that you come to live with one of us until we can get ourselves straightened out. Well, that's awfully nice of you, George, but your father and I thought that, well, no matter what happened, that we'd always be... Oh, never mind. Diante dessas dificuldades de uma idade avançada e com uma crise de proporções globais, Bark e Lucy convocam 4 dos seus 5 filhos para expor a situação bastante delicada que eles estavam passando. Depois de muita discussão, os filhos decidem que os pais vão morar na casa de Neely. Porém, para recebê-los, a filha pede um tempo para poder arrumar a casa. Então, enquanto isso, os filhos resolvem que Bark ficará na casa de Cora, sua outra filha, e Lucy ficará na casa de George, o seu filho. O casal que vive junto há mais de 50 anos ficará separado por pelo menos 3 meses, até que Neely arrume tudo. Claro que essa separação, mesmo que temporária, é angustiante para o casal. E a partir desse evento, a história se desenvolve entre a resiliência do casal, que não quer apenas sobreviver e sim viver. Porém, para eles não existiria vida longe um do outro. Então, eles lutam para ficarem juntos, já que os filhos parecem estar mais interessados nos seus próprios assuntos. Mas calma lá, se você leu o título desse episódio, sabe que o filme que vamos tratar nesse primeiro episódio do Quadro Reverso é o japonês Era Uma Vez em Tóquio. Então o que essa história de um casal americano tem a ver com isso? Bom, primeiro permita que eu me apresente. Eu sou Rafael Arinelli e você está ouvindo o Quadro Reverso. Esse é um episódio piloto de um projeto que busca mergulhar e entender os contextos históricos das mais importantes obras do cinema mundial. Idealizado por Fernando Machado, do canal Arte Cines e podcaster lá no Plano Sequência, a ideia desse projeto é lançar episódios contando as histórias por trás dessas grandes obras. Por ser o primeiro episódio e um piloto, é muito importante que você ouça com atenção tudo que vamos contar aqui e depois nos dê seu feedback, beleza? Hoje vamos falar da mais famosa obra do cineasta japonês Yasujiro Ozu. Estamos falando de Era Uma Vez em Tóquio, de 1953.
様には申し上げられなかったんです。あるよ、ありますとも。あんたならきっとあります。だったらお姉さんでもあるじゃありませんか。自分勝手なんよ。Mas para falarmos desse filme, precisamos dar alguns passos para trás. Vamos para 1937, quando o cineasta americano Leo McCarey lançou A Cruz dos Anos, que é o filme que conta a história desse casal de idosos que comentamos no início do episódio. Veja, a recepção do público e da crítica A Cruz dos Anos não foi das mais empolgantes não. O filme foi apontado por muitos como sendo triste demais, excessivamente melancólico, uma sensação de miséria e desumanidade e assim por diante. Talvez o espírito do tempo, ainda abatido por conta da Grande Depressão de anos atrás, tenha endurecido os corações de algumas pessoas. Leo McCarey ficou tão magoado com a fria recepção do seu filme que 2 anos depois, quando ele recebeu o Oscar de melhor diretor por Cupido é Moleque Teimoso, ele disse que a academia estava dando prêmio para o filme errado, referindo-se, claro, à Cruz dos Anos. E não é que o filme Cupido Moleque Teimoso não fosse um filme merecedor de Oscar, mas a Cruz dos Anos tem aquele elemento de resgate do amor, do companheirismo, da empatia. É um filme doce e acalentador, capaz de fazer o espectador sorrir com lágrima nos olhos a cada 10 minutos. É daqueles filmes que te fazem olhar para o seu companheiro ou para a companheira, ou para os seus pais com afeto, sabe? Com vontade de abraçar e beijar quem amamos. Aliás, no próprio filme uma personagem faz esse movimento de olhar para sua mãe apenas para demonstrar carinho por ela. Mas ainda bem que havia alguns corações moles naquela época, que enxergaram a beleza e a delicadeza dessa obra tão preciosa. Uma delas foi Orson Welles, que disse que o filme faria até mesmo uma pedra chorar. Outro grande entusiasta de A Cruz dos Anos foi o Robert Ebert, que foi crítico de cinema e é considerado um dos melhores na sua área. Ele incluiu o filme na sua lista de grandes filmes de todos os tempos. Ouça só o que ele disse sobre o filme. A Cruz dos Anos é um filme americano quase esquecido, feito na depressão. É fácil imaginá-lo sendo sentimentalizado por um executivo do estúdio, tornando-se mais otimista para o público. Mas isso não é McCarey. O que acontece é maravilhoso e muito triste. De fato, A Cruz dos Anos foi um dos filmes que parecem que ganham força com o afastamento histórico, quando o contexto passa a fazer parte da obra e se mistura a ela. Tanto que 17 anos depois, o roteirista Kogo Noda convida Yoshijiro Ozu para escreverem um roteiro de Era Uma Vez em Tóquio, que era uma clara inspiração na obra de Leo McCarey, ainda que o próprio Ozu nem tivesse visto o filme. Nascido em Fukagawa, em Tóquio, em 12 de dezembro de 1903, Ozu é o segundo filho de 5 irmãos e irmãs. Já temos aqui uma configuração familiar parecida, com a família Cooper, lá de A Cruz dos Anos. Em 1913, quando Ozu completou 9 anos de idade, ele e seus irmãos foram enviados para viver na cidade natal do seu pai, Matsusaka, na província de Mie, onde permaneceu até 1924. Durante o período escolar, Ozu frequentemente faltava às aulas para assistir a filmes nos cinemas locais. Essa era a grande diversão do jovem Ozu, que por estudar num rígido colégio interno, ele passava uma boa parte do tempo lendo e estudando sobre a vigilância de seus professores. Mas no pouco tempo livre que tinha, usava para ver o máximo de filmes possíveis. É o famoso fugir da realidade, o que Ozu viria a renegar mais para frente na sua carreira. Em 1917, aos 14 anos, ele decidiu que queria ser cineasta, depois que viu o filme Civilização, do canadense Reginald Barker. O filme conta a história de um comandante de submarino que se recusa a atirar em um transatlântico civil que supostamente carregava munição para os inimigos do seu país. Sim, a história não tem nada a ver com o filme que a gente vai abordar nesse episódio, mas o tamanho da produção e o tema antiguerra causou um grande impacto naquele futuro cineasta. Já em 1920, aos 17 anos, Ozu foi expulso do dormitório onde morava após ser acusado de escrever uma carta de amor para um colega de escola. E se em uma escola convencional hoje isso já faria um baita barulho, imagina o que foi uma carta de amor de um garoto para outro no início dos anos 20 no Japão, em um colégio extremamente conservador.
Após esse episódio, Ozu teve que morar longe do colégio, e ele precisava fazer longas viagens de trem, de ida e volta da casa para o colégio, o que na real nem deve ter atrapalhado tanto, pois ele se formou no ano seguinte. Depois de ser aprovado em 2 exames para ingressar na faculdade, um para a formação de professores e outro para a economia, Ozu passou a trabalhar como professor substituto na escola da prefeitura de Mie. Porém, sua paixão por cinema ainda perdurava e ele continuava vendo filmes sempre que podia, ainda que precisasse fazer longas jornadas apenas para poder ir até o cinema no final de semana. Em 1923, ele decide voltar para Tóquio e foi então trabalhar na Companhia Cinematográfica Soshiko, onde inicialmente trabalhou como assistente de fotografia e de direção. 3 anos depois, e com apenas 23 anos, Ozu dirigiu o seu primeiro filme, A Espada da Penitência. Um filme histórico, bastante inspirado naquele filme do Capitão e do Transatlântico que tinha encantado ele 9 anos antes. Em 1937, o ano em que a Cruz dos Anos era friamente recebido pelos norte-americanos, Ozu também não estava em grande prestígio no Japão. Ele era questionado pela Companhia Soshiko pelo insucesso comercial de seus filmes. E veja, não tem jeito, indústria de cinema é indústria de cinema, em qualquer época e em qualquer lugar. Apesar da crítica gostar bastante de suas obras, o público ainda não conseguia embarcar nas suas histórias existenciais, reflexivas. Então, naquele mesmo ano, Ozu é recrutado para servir como cabo na infantaria na China, durante 2 anos. Essa experiência militar o levou a escrever um extenso diário onde se inspirou mais tarde para escrever alguns argumentos de futuros filmes. Aliás, Ozu é um mestre em se valer de suas vivências com insumos para seus filmes. Esse período marcou a primeira grande mudança na carreira de Ozu. O primeiro filme realizado por Ozu, ao regressar dessa experiência militar, foi Os Irmãos e Irmãs Toda. Sim, o título é meio confuso mesmo, mas o filme foi um tremendo sucesso de bilheteria e de crítica, algo até então inédito em sua carreira. Porém, a alegria de Ozu durou pouco, porque em 1943 ele foi de novo alistado, agora para realizar um filme de propaganda de guerra na Birmânia. Porém, no meio do caminho, ele foi enviado a Singapura para fazer um documentário sobre Chandra Bose, um nacionalista indiano cujo patriotismo o tornou um herói na Índia. Por quase 2 anos, Ozu passava o tempo todo lendo, jogando tênis e assistindo a filmes americanos fornecidos pelo Corpo de Informação do Exército. Dá para imaginar que talvez não fossem os mais inspiradores filmes americanos que Ozu gostaria de ver. Foi um período de pouca ou nenhuma inspiração para Ozu, o que fez com que no final da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945, ele, num acesso de ira e frustração, destruísse o roteiro de todas as filmagens de filmes que estava produzindo. Naturalmente, ele foi detido e passou a trabalhar por um tempo em uma plantação de borracha em Singapura. Nesse período, sem conseguir ir ao cinema, Ozu passou a refletir sobre a vida, sobre a arte, sobre o tempo, materiais essenciais para os filmes que viria a realizar. Ozu voltou ao Japão em fevereiro de 1946 e voltou a morar com sua mãe, que estava hospedada com sua irmã em Noda, na província de Chiba. Essa aproximação da família foi fundamental para o processo de escrita e produção do filme tema desse episódio. Isso porque, a partir do seu retorno, Ozu passa pela segunda grande virada de sua carreira. Seus filmes passaram a receber elogios tanto da crítica quanto do público, o que alça a carreira de Ozu, transformando-o em um dos mais influentes cineastas de sua geração, sendo inclusive chamado de o mais japonês dos realizadores de cinema. Foi uma combinação de fatores. Com a frustração da guerra, Ozu refletiu muito sobre a vida. E ao voltar para o Japão e se reaproximar da sua família, isso reacendeu sua paixão pelo cinema, o que fez com que os filmes naturalmente voltassem à pauta no seu dia a dia. Para entrar um pouco mais a fundo nesse cinema do Ozu, eu perguntei para o Pedro Tobias, lá do Plano Sequência, que é um grande entusiasta do cinema do Ozu e estudioso da área, o que ele entende dessa declaração de o mais japonês dos cineastas.
E o que o Ozu representa para o cinema japonês? Ozu foi um cineasta que, de uma forma geral, sempre se manteve fiel ao seu próprio modus operandi. Isso a gente pode observar não apenas na rigidez dos seus planos e enquadramentos e no uso constante de efeitos de luz e sombra em espaços geometricamente retilíneos. Durante toda a carreira, com exceção lá do seu primeiro filme de 1927, ele trabalhou seus temas dentro do Gendai Geki, que é uma espécie de drama contemporâneo, para a gente pôr em poucas palavras. Profundamente afetado pelo seu tempo de serviço militar, o Ozu trabalha em suas obras as transformações e inquietudes da família japonesa. Uma outra característica é a manutenção quase imutável de uma mesma equipe em seus filmes, que é capitaneado pela presença constante do ator Shizuru Ryu. Eu acho que talvez a mais significativa das características do cineasta seja a de aproximar seu espectador de seus personagens, não abandonando de todos os aspectos do cinema clássico, mas trazendo o eixo ao nível do tatame comumente presente nas casas que ele por tantas vezes filmou. Outra marca registrada de Ozu são os pillow shots, termo cunhado pelo crítico Noel Birch no livro To the Distant Observer, Form and Meaning in Japanese Cinema. Os pillow shots são planos que se apresentam geralmente entre as cenas e que mostram nada mais que o cotidiano, navios na enseada, trilhos de trem, construções, etc. A particularidade é que eles suspendem o fluxo diegético, que a gente não pode ver apenas como uma marca do diretor, mas como um traço cultural complexo da contradição com o cinema hollywoodiano sobretudo. Através da exploração de temas muito comuns da unidade familiar, Ozu construiu quase um tratado sobre si e seu próprio povo. Isso contribuiu muito quando da, entre aspas, descoberta do cinema japonês pelo assim dito Ocidente. Eu acho que a soma dessas características únicas do cinema dele talvez dê conta de responder o apelo que o Ozu tem até hoje. Depois de lançar vários filmes de sucesso como Pai e Filha, de 1949, As Irmãs Munikata, de 1950, Também Fomos Felizes, de 1951, e O Sabor do Chá Verde sobre o Arroz, de 1952, que aliás tem um título excelente, Ozu e seu longevo colaborador Kodo Noda se instalaram em uma espécie de pousada conhecida como Ryokan, na cidade litorânea de Shigasaki, para escrever o roteiro do seu próximo filme. Durante 103 dias e consumindo 43 garrafas de sake, Ozu e Noda se debruçaram na escrita do roteiro de Era Uma Vez em Tóquio, que apesar de inspirado em A Cruz dos Anos, era preciso uma nova contextualização, tanto cultural quanto histórica. Afinal, saímos de um Estados Unidos pós-crise econômica para um Japão pós-guerra. Tanto Ozu quanto Noda queriam propor um mergulho muito mais intimista, que transformasse a história daquela família em um retrato geracional. As filmagens começaram em julho de 1953, em 4 cidades japonesas: Tóquio, que dá título ao filme, Onomichi, Atami e Osaka. Durante mais de um mês, a equipe de Ozu procurou locações ideais que trouxessem as contradições entre um Japão capitalista cada vez mais sob a influência estrangeira e as tradições milenares, presentes não apenas nos costumes da população, mas também na arquitetura dos espaços. 90% do filme se passa em um ambiente interno, filmado no estúdio Soshiko Ofuna, em Kamakura. Mesmo assim, Ozu queria ter algumas tomadas externas, demarcando não apenas o tempo, mas também o espaço onde a história se passava. Uma das coisas que o Pedro trouxe pra gente na fala dele é essa assinatura visual do Ozu, que está presente aqui nesse filme e em diversos filmes de sua carreira, e que ficou conhecida como pillow shots, que são tomadas de um detalhe exterior como chaminés, árvores, nuvens e até roupas no varal. Essas tomadas ajudam a controlar o ritmo do filme e preparar para a cena seguinte. Elas são inspiradas nas pillow words da poesia japonesa, que tem a mesma função. Ozu também optou por uma decupagem que colocasse a câmera na altura do chão, inventando assim um plano conhecido como tatami shots.
É como se Ozu sentasse no chão e colocasse a câmera na altura dos personagens, que passavam a maior parte do tempo sentados em tatames, o que é muito tradicional na cultura japonesa. Para fazer esses planos foi necessário algumas adaptações nos cenários, como por exemplo inserir tetos nas casas, o que não era comum, afinal eles nunca apareciam em tela. Naturalmente, isso foi uma das várias influências que Cidadão Kane teve em Era Uma Vez em Tóquio. Mas vamos ser sinceros, qual filme após 1941 não foi influenciado por Cidadão Kane? Ozu não teve grandes dificuldades durante as filmagens do filme, até porque ele usava basicamente a mesma equipe de filmes anteriores, o que ajuda muito no dia a dia do set. No total, as filmagens levaram apenas 3 meses para serem concluídas. Mas se as filmagens foram tranquilas, o mesmo não pode se dizer sobre a pós-produção. Um incêndio no cofre do laboratório da cidade de Yokohama destruiu completamente o negativo original depois de toda a montagem concluída. Já pensou nisso? Um dos maiores filmes de todos os tempos não existir por conta de um incêndio? Mas graças aos deuses do cinema, o filme conseguiu ser lançado usando impressões feitas em uma espécie de cópia de segurança. Deus abençoe o backup. Utilizando o lindo pôster de divulgação pintado pelo próprio Ozu, em 3 de novembro de 1953, Era Uma Vez em Tóquio estreou no Japão, contando a história do casal Tsukichi e Tomi Hirayama, 2 idosos que moram na cidade litorânea de Omishi, com a filha mais nova. Eles decidem viajar de trem para Tóquio a fim de passar um tempo com os 3 filhos já crescidos. Na verdade, eles passam o tempo, e eu estou colocando aqui algumas aspas, com 2 filhos, o Koichi, o filho mais velho, e a Sige, a filha mais velha. O Keizo, o filho mais novo, estava viajando a trabalho e não consegue ver os pais durante essa viagem. O 5º filho é o Soji, que morreu em uma batalha durante a Segunda Guerra Mundial, porém seu corpo nunca foi velado. O filme já abre explorando a rotina tranquila daquela cidade, mostrando que apesar do progresso representado pelo trem local que liga Omishi a Tóquio, as tradições milenares continuam presentes na arquitetura local e na rotina dos moradores, que acabam se cumprimentando uns aos outros pela janela, algo quase impossível de acontecer em grandes metrópoles. Uma curiosidade é que no filme o casal menciona o fato do percurso entre Tóquio e Omishi durar 4 horas e meia, e mesmo hoje, quase 70 anos depois, o tempo de percurso continua o mesmo, o que diz muito como aquela cidade acaba lidando com o tempo. Aliás, o tempo é algo fundamental em Era Uma Vez em Tóquio. Ozu estende o tempo em planos estáticos, onde a movimentação dos personagens são mínimas, sempre entrando de um lado do plano e saindo do outro sem que a câmera acompanhe. Esse movimento evidencia um observador passivo às mudanças do tempo. Há um certo momento em que o Sr. Hirayama diz: "Os tempos mudaram, temos que encarar esse fato." Essa constatação é tida com lamentação, porque esse tal fato exposto se trata do abandono afetivo dos filhos e do descaso para as tradições ancestrais. Durante todo o filme observamos à distância o desapego daqueles filhos que meio que empurram os pais de um lado para o outro. As únicas personagens que parecem realmente se importar com o casal são as filhas mais novas, Kyoko e a nora Noriko, viúva do falecido filho. Noriko também tem uma relação muito particular com o tempo, pois optou por se manter solteira em respeito ao sogro e principalmente em respeito à sogra, que ainda acredita que o filho esteja vivo. Noriko parou no tempo, morando no mesmo lugar e trabalhando no mesmo emprego em respeito à memória do seu falecido marido e em respeito à sogra. Como já vimos no começo desse episódio, Ozu, assim que voltou ao Japão em fevereiro de 46, passou e continuou a morar com sua mãe. Essa relação afetiva que o Ozu tinha com a sua mãe com certeza teve influência na composição da Sra. Hirayama, como a personagem central da trama. O carinho que Ozu tinha por sua amada mãe é representado pelo carinho que Noriko e Kyoko demonstram pela Sra. Hirayama. Tanto que o único momento onde 2 personagens se tocam carinhosamente durante todo o filme é em uma cena em que Noriko e Kyoko agradecem uma a outra o cuidado que elas têm pela mãe. E não é só isso.
É delas também o diálogo mais emblemático do filme, quando Kyoko pergunta a Noriko: "A vida não é decepcionante?" A resposta simplesmente tira o fôlego do espectador com um cortante e potente "é mesmo". Esse diálogo simples e direto diz muito sobre o espírito de desencanto do pós-guerra presente no filme, o que o diferencia da obra que o inspirou. Era uma Vez em Tóquio não busca um final agridoce de redenção. Como o próprio Sr. Hirayama disse, temos que encarar esse fato. O crítico de cinema Rui Garner disse em seu texto para a revista Contracampo que Ozu faz filmes sobre família, sobre a passagem do tempo, sobre morte, sobre a rigidez dos códigos sociais, sobre solidão e sobre a passagem das pessoas por diferentes estágios da vida, como ser solteira ou casada, jovem e adulta, vivo ou morto. É muito interessante pensarmos em Era uma Vez em Tóquio com essa rigidez dos códigos sociais. Ozu utiliza aquela família, em especial aquelas casas, como um microcosmo de uma sociedade cada vez mais individualista, que quando os pais pedem atenção e carinho dos filhos, recebem uma viagem para um spa, como se pudessem terceirizar esse carinho. O espaço físico da casa também tem uma representação desses valores capitalistas, quando a casa da filha mais velha se mistura com um salão de cabeleireiro, o que faz com que o casal idoso precise sair de lá para que a filha possa receber seus clientes. É como se aqueles pais ocupassem não só o tempo dos filhos, mas o espaço deles também, fazendo com que o próprio casal pedisse desculpas por ser uma espécie de fardo para os filhos. E aqui entenda esse fardo com aspas, tá? Ouvir isso daquele casal é de partir o coração. Todos esses elementos compõem o tal fato que o Sr. Hirayama disse que temos que encarar. É a constatação de que os valores que eles acreditam já não estão presentes em seus filhos. Tokyo Monogatari é um filme que aborda de forma muito aberta de fato esses conflitos geracionais. O que há de genial é que não há por parte de Ozu nenhuma espécie de julgamento da postura de seus personagens. Isso obviamente não quer dizer que a direção seja apática, mas justamente faz parte da mise-en-scène e da encenação o olhar do espectador para as relações daquela família. Aqui de novo temos Pedro Tobias. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Essa é uma citação do livro de Deuteronômio na Bíblia cristã, que no meu entender é assertivo no apontamento dessas relações entre as gerações. Os interesses dos filhos são próprios, mas em algum momento já foram os dos pais. No mesmo sentido, os interesses dos netos em relação aos dos avós. Só que em algum momento, em determinado momento, enfim, quando a gente está crescendo ou envelhecendo, a gente perde essa ligação entre esses interesses que já foram eventualmente iguais ou semelhantes ou parecidos, e isso gera um conflito, que é o que o cineasta explora aqui. Deleuze, se referindo aos pilochotes de Ozu, os chamava de forma imutável daquilo que muda. Uma das funções do cinema é justamente nos fazer sentir que algo não está certo. E toda a construção de Era uma Vez em Tóquio nos leva à inquietude, nos leva a pensar sobre isso e a tentar encontrar esse ponto onde tudo está dando errado ou onde pelo menos algo não está certo. É muito enriquecedor pensar na relação do cinema do Ozu com uma possível religiosidade em suas obras. Há inclusive diversos artigos relacionando os filmes do Ozu com a filosofia zen budista. Bom, mas diferente do que aconteceu com a Cruz dos Anos, Era uma Vez em Tóquio teve uma boa recepção do público e da crítica. Porém, seu sucesso inicial se deu apenas no Japão. Alguns distribuidores alegavam que os filmes de Ozu seriam incompreendidos fora do Japão, o que é um tremendo absurdo, afinal estamos falando de uma temática universal. Mas vai entender cabeça de distribuidor, né? A primeira exibição na Europa, por exemplo, só ocorreu 4 anos depois, em 1957, em Londres. E apenas em 1972, ou seja, quase 2 décadas depois, o filme foi exibido nos Estados Unidos, onde o sucesso foi absoluto, mesmo a gente sabendo que estadunidense odeia ler legenda. Novamente, o crítico Rui Garner disse que Yasuhiro Ozu é um historiador sutil, e que filmando a transformação do tempo e disposição utilitária, ele faz uma fina análise da reconstrução japonesa do pós-guerra nos moldes capitalistas. Outro que também falou sobre o filme foi o crítico, escritor e pesquisador David Bordwell.
em um artigo para o relançamento do Blu-ray promovido pela Criterion, disse que Era uma Vez em Tóquio é na verdade uma introdução generosa ao seu mundo distinto. Contém em miniatura muito das qualidades que encantam seus admiradores e levam o público às lágrimas. Já a crítica da Laila Martin, Era uma Vez em Tóquio proporciona ao espectador o questionamento de possibilidades de ação e retratação ao longo do tempo, pela incansável serialização de emoções humanas, contrastantes diante de um mundo terrificamente administrado. E isso hoje em dia não deixa de ser mais radical do que intrincadas elucubrações conceituais ou poéticas que eliminam do mapa as pessoas e suas histórias. Falou bonito, hein? Uma curiosidade final é que Era uma Vez em Tóquio ganhou um remake dirigido por Yoji Yamada em 2013 com o título Uma Família em Tóquio. Parece piada, mas esse realmente é o título do filme no Brasil, Uma Família em Tóquio. Esse filme não teve a recepção muito calorosa no Japão, nem fora dele, apesar de ter sido exibido em alguns festivais, inclusive na Mostra de São Paulo em 2013. Mas ele tá lá, foi feito. Agora, a obra do Ozu e a forma como ele filmava está registrado em Era uma Vez em Tóquio. Inclusive, em 2003, o cineasta iraniano Abbas Kiarostami filma o documentário Five Dedicated to Ozu, que consiste em 5 longos planos sem diálogo ambientados à beira-mar. As sequências foram inspiradas justamente no Pillow Shots de Ozu, e ele faz alguns planos interessantes, numa espécie de homenagem ao diretor. Esses planos são, primeiro, um pedaço de madeira flutuante à beira-mar, transportado pelas ondas. Segundo, pessoas caminhando na praia, os mais antigos param, olham para o mar e depois vão embora. Terceiro, formas desfocadas numa praia de inverno, um grupo de cães e uma história de amor. Em quarto, um grupo de patos barulhentos cruza a imagem em uma direção e depois na outra. E por fim, o quinto plano se passa em um lago, à noite com sapos improvisando um concerto, uma tempestade e depois o nascer do sol. Eram esses detalhes que tornavam o filme de Ozu obras-primas. Filmes que eram dedicados e pensados em cada detalhe. Não à toa, na lista de melhores filmes de todos os tempos, segundo a revista Bravo, que basicamente junta as listas do jornal do New York Times, da revista Time, Sight and Sound e Carré do Cinema e do American Film Institute, Era uma Vez em Tóquio está em 19ª posição. O filme também está na lista dos 1001 filmes para se ver antes de morrer. Ozu morreu de câncer em 12 de dezembro de 1963, exatamente no seu aniversário de 60 anos. Ao todo, ele dirigiu 53 filmes. Nosso primeiro episódio, piloto, do Quadro Reverso termina por aqui. Esperamos que tenham gostado dessa estreia e que continue conosco nessa jornada pelos grandes filmes da história do cinema. Como já explicamos aqui, esse é um episódio piloto, e a ideia é tentar entender se vocês que estão ouvindo gostam desse tipo de formato, um formato um pouco mais roteirizado. A ideia é essa, é debatermos os filmes para além do que a gente vê em tela. O Quadro Reverso tem um roteiro de Fernando Machado, a narração e edição é minha, de Rafael Arinelli, e a produção é do Cinemação e do Arte Cines.
E você pode acompanhar mais episódios sobre cinema, tanto aqui no podcast do Cinemação, no feed que você ouve esse episódio, como também a gente convida você a ouvir os episódios do Plano Sequência, que o Fernando faz parte. Para esse episódio contamos com a participação do Pedro Tobias, do Plano Sequência. E é isso, ficamos por aqui. Até a próxima. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.